Alô, você ligado no Rimafra Mix, mais um Dois Deus de Prosa. E hoje eu recebo a Lucimara Calva, enfermeira, ela que está há mais de 2 décadas na área, também titular do programa Dicas de Saúde no Rimafra Mix. Vai contar um pouquinho pra gente essa história. Seja bem-vinda, Lucimara. Muito obrigada pelo convite no programa aí, que é um excelente programa, né? Esse programa que eu vejo que você entrevista as pessoas e conta um pouquinho da história da vida delas, né? Ser profissional da enfermagem é algo muito gratificante, né? Eu já estou aí há mais de 20 anos, eu era técnica de enfermagem, depois passei a ser enfermeira, né? Eu fiz faculdade de enfermagem e hoje eu sou uma enfermeira muito grata, faço programa Dicas de Saúde e estou aí sempre ajudando as pessoas e fazendo o nosso melhor aí pela sociedade. Pra gente começar, de onde que veio esse gosto pela saúde? Como que veio na tua cabeça, eu quero ser enfermeira? De onde vem esse dom? O que era ser enfermeira assim, sabe, Robson? Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe faleceu com câncer. E a minha mãe foi cuidada na minha casa. E eu sempre vi o médico ir na minha casa, cuidar dela. E aí, o dia que ela faleceu, eu pensei, um dia quando eu crescer eu quero ser enfermeira para cuidar das pessoas. Só que a gente vai crescendo, vai evoluindo, né, na vida. Eu queria ser médica veterinária. Aí eu vi que não deu certo. E aí, como minhas irmãs, uma é assistente social, outra trabalhava já na área da saúde, e eu tinha terminado meu ensino médio, pensei, o que eu vou fazer? Fiz um vestibular para engenharia florestal, passei nesse vestibular, pensei, puxa, os mosquitos acho que vão me morder lá no meio do mato, acho que eu não vou querer isso. Aí tinha um curso para fazer num hospital lá em Porto União, de auxiliar de enfermagem, e eu pensei, fui lá, eu não podia fazer porque era só para pessoas que eram atendentes na época de enfermagem para passar para auxiliares e técnicos de enfermagem. Como eu não trabalhava na área, não poderia fazer esse curso, que era por uma universidade do estado de Santa Catarina, era um curso gratuito. Só que daí eu fui conversar com o secretário de saúde, fui conversar com uma irmã lá no Hospital São Brás e fui lá, incomodei, porque eu quero fazer o curso, porque eu quero fazer o curso, porque eu quero fazer o curso. Aí eu acho que eles ficaram com dó de mim e disseram, acho que essa menina tem futuro, vamos deixar fazer. E aí eu fiz o meu curso de enfermagem no Hospital São Brás, na época, com a irmã Irma. E aí quando eu me formei no curso, eu consegui já um trabalho no hospital mesmo. E aí nesse hospital, no primeiro momento eu cuidava das crianças da sala de recuperação do centro cirúrgico. Depois ela me colocou para pediatria, para o setor de enfermaria. Eu pensei, puxa vida, eu posso fazer muito mais. Eu vou fazer faculdade de enfermagem. E naquela época eu não conseguia, eu não tinha dinheiro para pagar a minha universidade. Aí eu fiz o acerto do hospital, fiz o vestibular para Concórdia, fui lá, né? E comecei a trabalhar lá numa clínica de fisioterapia. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, para pagar faculdade, mas o que eu fazia? Além de eu trabalhar nessa clínica, que eu ganhava pouquinho, eu fazia sanduíche natural e brigadeiro para vender na faculdade para poder pagar o meu ônibus para mim ir para a faculdade. E aí eu fiz todo esse trabalho, fiquei um tempão lá e eu acabei sendo mãe nessa mesma época. E aí, como eu precisava ficar com a minha família, eu voltei para a União da Vitória, para minha família poder me ajudar, terminei minha universidade lá, os meus estudos. E assim que eu me formei, precisavam de um enfermeiro aqui em Mafra. Eu vim aqui e eu fui escolhida no processo seletivo que tinha. E aqui eu fiquei, onde Mafra me acolheu. Hoje eu sou enfermeira, já no Hospital São Vicente de Paulo, há mais de 20 anos aí, né? Sou professora do curso técnico de enfermagem, fui professora da universidade também, do curso de enfermagem. Sou uma enfermeira que trabalho já há 14 anos com o serviço de home care. E um belo dia eu fui trabalhar com doação de órgãos. O hospital foi convidado a participar do estado para fazer um curso sobre doação de órgãos.
lá no ano de 2009. E aí a gente começou a fazer protocolos de morte encefálica, né, para a doação de órgãos. E aí eu comecei a fazer palestras, eu e uma colega que tinha enfermeira, a Aline, que hoje essa minha amiga, ela faz medicina em outro país, é casada também. E aí a gente começou a ministrar palestras para as pessoas conhecer o que é doação de órgãos. E aí eu fui fazer uma palestra sobre doação de órgãos, e aí uma equipe da Igreja Adventista que fazia um programa no sábado sobre saúde me convidou para fazer um programa sobre saúde com eles. E aí eu dei o nome de programa Dicas de Saúde com a Igreja Adventista. E era um grupo de senhores idosos que faziam esse programa na Rádio Difusora de Rio Negro. E aí eu fiz um tempão esse programa lá, só que como eles se aposentaram, já estavam com mais idade, não podiam mais fazer esse programa, né? E precisavam cuidar da saúde deles. Aí terminou o programa lá e eu pensei, meu Deus, eu sei tantas coisas, eu tenho tanta coisa para oferecer para as pessoas, que eu fui na Rádio São José e pedi para o gestor de lá se eu poderia fazer o programa. E aí eu ofereci como um programa do Hospital São Vicente de Paulo. Eu fiz por um tempão esse programa lá. Só que como o programa era na rádio, ele tinha um tempo que a gente poderia fazer, que era um tempo gratuito lá. E como passou para a FM, não poderia mais, né? E aí acabou esse programa. Passado de um tempinho, começou a pandemia, eu fui no Rio Mafra Mix falar sobre o uso de máscaras. E aí o Douglas me convidou para começar a fazer um programa. E eu pensei, bom, então como eu já tenho todo esse programa, eu vou levar o programa Dicas de Saúde para o Rio Mafra Mix para continuar, né, essa caminhada do programa aí. E hoje já estamos com o programa Dicas de Saúde, com uma história lá de trás, há 14 anos. Para você ver como eu realizei um sonho. Lá na minha adolescência, eu queria ser radialista. Eu queria ser locutora. E eu fui fazer um teste com um locutor chamado Piloto lá em União da Vitória, numa rádio que tinha lá. Eu fiz tudo, mas como eu era novinha, eles faziam esse teste também até para incentivar as pessoas. E eu não consegui. E passado de um tempo depois, eu consegui fazer programa de rádio. Fiz nessa Rádio Difusora, fiz na Rádio São José e hoje estou no Rio Mafra Mix. Então a gente, como cidadão, como ser de luz, que a gente vem para essa vida para ajudar, para esse mundo, para ajudar as pessoas, eu consegui com esse programa então ajudar muitas pessoas. Continuo estudando sempre, ajudando. Hoje sou enfermeira de 3 UTIs do Hospital São Vicente de Paulo, sou enfermeira de comissão de curativo, comissão hospitalar de transplantes, professora, sou mãe e sou uma enfermeira realizada. Aos 48 anos, realizada porque eu já fiz muitas coisas, já consegui assim chegar em lugares que eu achava que eu não ia chegar. E hoje eu sou muito feliz por esse programa que eu faço, e aí para 2024 eu espero a gente dar sequência nesse programa. Lúcia, depois de formada, quando você começou a exercer, você já começou a exercer aqui? Sim. Né? A gente pode dizer que o Hospital São Vicente de Paulo foi a tua primeira casa até hoje, Isso. Desde formada. Em todo esse tempo, nessa trajetória, qual foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador. Ainda a gente se emociona quando fala da pandemia, né? Porque fui enfermeira da UTI Covid e a gente sabe que era um momento muito difícil para as pessoas, e eu posso dizer que na UTI Covid a gente salvou muita gente mesmo, e a gente tinha um amor assim, sabe, pelo próximo. E lá a gente desafiou os nossos limites para cuidar das pessoas. Eu tive que estudar muito sobre curativos, né? Porque os pacientes eles ficavam pronados por muito tempo. Então todo aquele cuidado com o pulmão do paciente, com a pele do paciente, porque ele ficava de barriga para baixo. Tinha que cuidar da saúde da pele dos pacientes jovens.
né? Então era toda aquela tensão e toda a sociedade ali de olho na UTI Covid. Então era uma responsabilidade a gente estar ali. A gente foi escolhido para estar ali num grupo de pessoas, liderar pessoas, cuidar dos pacientes. Então a gente estudou bastante. Eu acho que foi o momento mais desafiador. Você teve medo? Eu tive medo. Eu até ganhei assim alguns quilos, porque a gente tinha medo de não comer, perder peso e aí ficar doente, porque naquela época não tinha profissional disponível, né, para trabalhar nessa época de Covid. Então a gente procurava se alimentar ao máximo. A gente não conseguia nem ir no banheiro, porque a gente usava um macacão. Isso impedia a gente de ir no banheiro. Então a gente tinha que descansar, porque fadigava bastante a gente lá dentro. Era muita tensão, sabe? Então foi bem difícil essa época aí. Essa época foi muito desafiadora, porque a gente tinha medo de sair de lá, passar Covid para as pessoas, passar Covid para a família. Quando a gente saía de lá, a gente tomava banho, fazia todos os cuidados, a gente ia no supermercado, as pessoas olhavam de canto, porque sabiam que a gente trabalhava no UTI Covid, as pessoas se afastavam da gente. Então, pra gente da saúde, não foi nada fácil. Você pegou Covid? Nunca peguei Covid. Mas no meio desse processo todo, que foram praticamente 2 anos à frente, né, dessa pandemia, o início, quando surgiu a pandemia a nível mundial, aí de repente no Brasil, de repente em Santa Catarina, até chegar o primeiro caso em Mafra, e vocês começarem a receber pacientes aqui, muito pouco se sabia, e o diagnóstico que se tinha lá atrás era: pegou Covid, está condenado à morte. Na cabeça de vocês existia esse pânico que as pessoas tinham? Também tinha em vocês? Tinha. A gente tinha medo de pegar a Covid e estar naquela situação ali. Então por isso que a gente se alimentava bem, se cuidava, porque se a gente não se cuidasse, quem ia cuidar das pessoas? Então a gente tinha que ter todo o cuidado, todos os meus colegas, a gente tomava banho, usava máscara, tudo certinho, para evitar. Claro, teve alguns que pegaram Covid, mas todo mundo ficou no cuidado, tomar a medicação correta, tudo certinho. Lúcia, para a gente encerrar, você foi professora também. Como que é dividir o teu conhecimento? Você é uma pessoa que gosta de dividir, tanto que você tem um programa com teus convidados, você sempre responde às pessoas, sempre tira uma dúvida. Como que é para você dividir o teu conhecimento, ensinar as pessoas, dar aquela dica, ou como numa sala de aula, como que foi esse período? Olha, a experiência de sala de aula para mim ela é algo assim que é muito importante. Então o que eu optei? Hoje eu não dou mais aula supervisionada em campo de estágio. Hoje eu só dou aula teórica. Por quê? Porque como eu tenho o conhecimento ele não é para guardar para gente. O conhecimento é para oferecer para as pessoas. Quanto mais você oferece, mais você ajuda. Não adianta a gente fazer pós-graduação, não adianta a gente ficar estudando e guardar o nosso conhecimento lá dentro de uma caixinha. Se a gente estudou, a gente precisa o quê? Expandir para as outras pessoas. E quando eu vejo aqueles jovens de 20 anos ali estudando enfermagem, lá como eu comecei, e eu vejo eles se desenvolvendo, e quando eu vejo eles lá no campo de estágio, ajudando os pacientes, como eu ensinei, eu estou realizada. Não há preço que pague na vida. Essa mesma linha você tem quando você faz a programação, a pauta do teu programa. Você sempre pensa num tema que é popular, né? É uma notícia popular relacionada à saúde, algo do dia a dia que às vezes a gente acaba não se atentando, que você traça nessa tua linha do programa. Sim. Às vezes eu penso assim, o que eu vou falar hoje? Será que eu vou levar algum entrevistado? Será que eu não vou levar? O que eu vou fazer? Aí eu penso, meu Deus, será o que está precisando? Às vezes eu escuto alguém falar alguma coisa, puxa, tá aí. As pessoas têm dificuldade nisso. E eu falo de uma forma muito simples, muito clara, um detalhezinho que você fale. Por exemplo, teve um programa que eu falei como é importante a gente secar os dedos dos pés quando toma banho para evitar frieiras. Quantas pessoas me mandaram mensagem que como melhorou os pés delas?
Então isso é algo que não tem preço em nossa vida, sabe? É isso daí. É você sempre estar buscando estudar para oferecer o teu conhecimento, porque isso é altruísmo da nossa parte, isso é ser um ser que a gente pode ajudar outras pessoas. E com o nosso conhecimento a gente salva a vida das pessoas em pequenas situações, levando um psicólogo, levando um médico neurologista, levando um cardiologista, um dentista, um nutricionista. Isso é informação valiosa que, com detalhes importantes, eu sei que vai fazer a diferença para salvar a vida daquelas pessoas. E quando a gente salva a vida de uma pessoa, a gente salva um pai, a gente salva uma mãe, a gente salva um filho, a gente salva um irmão, a gente salva muitas pessoas. Lúcia, eu só tenho a te agradecer por esse bate-papo e, em nome do jornalismo do Rio Mafra Mix, agradecer por todo esse tempo que você já está com a gente, que parece que foi ontem o primeiro programa, e sempre se renovando, sempre buscando esse conhecimento que agrega, né, não só ao dia a dia, como talvez, como você falou, na vida das pessoas, e que a gente consegue, através da plataforma do Mafra Mix, talvez levar ao nosso público, junto com nossas notícias cotidianas, uma informação que a gente, na correria, a gente não se atenta, que é a saúde. E a saúde hoje, assim eu posso falar que Mafra é uma saúde nota 10. A gente pode falar tanto a UPA, tanto hospital, tantos postos de saúde, a gente sempre é bem atendido. Então acho assim que a nossa cidade está muito rica na saúde e a gente só tem a agradecer. Eu encerro esse ano de 2023 com muita gratidão por isso, muita gratidão de verdade, pela oportunidade que a gente tem, pela saúde da nossa cidade e por todas as coisas boas que nesse ano aconteceram, tantas as ruins, tantas as boas, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Muito obrigado, Lúcia. Obrigada. 2024 a gente conta novamente com o teu programa na grade, sempre com essas notícias, sempre com essas informações de grande importância. Eu que agradeço a oportunidade, aos seguidores nossos do Rio Mafra Mix, e que a gente está aí com todo amor e carinho para ajudar todas as pessoas. Muito obrigada. Lúcia. Mais um 2 Dedos de Prosa que a gente encerra. A gente encerra também a temporada do 2 Dedos de Prosa de 2023 e 2024. A gente está aí novamente nos postos da Rede M7, com aquele tradicional café, aquele bom atendimento, aquele ambiente, né, que todos conhecem. Desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, para quem nos acompanha, e fica aquele convite. 2024 tem muito mais histórias, muito mais bate-papos com café para a gente dividir.